Aleluia, glória a Deus. Quem já foi abençoado pelo louvor aí, diga glória a Deus. Aleluia, como é bom estar na casa do Senhor, né, irmãos? Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito da definição de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, porque se não fosse o Espírito Santo, nada aconteceria. Então, vamos ler no capítulo 1. O tema dessa mensagem é a promessa da vinda do Espírito Santo. Então, você deixa a sua Bíblia aberta em Atos, porque eu vou ler, vou parar um pouquinho a leitura, vou fazer alguns comentários e depois eu vou voltar a ler. A minha intenção, se o Espírito Santo permitir, é fazer um estudo bíblico rápido no início e depois fazer uma aplicação de como que essa palavra do Senhor pode ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia, enfrentando os nossos problemas, as nossas dificuldades. Amém? Então, Atos capítulo 1 diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Em algumas versões traz tratado, documento. Então, quando ele fala escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, a gente já precisa parar um pouquinho aí, né? Quem foi que escreveu o primeiro livro? E aí, qual que é esse primeiro livro? Quem que é esse Teófilo? Para a gente continuar a leitura, porque senão a gente não entende o restante ou vai ficar faltando informação. Quem escreveu o primeiro livro e quem está escrevendo esse, que é o segundo livro, é Lucas, definido por Paulo como o médico amado. E o primeiro livro que ele disse que ele escreveu foi o Evangelho de Lucas. E esse Lucas, ele é o único escritor dos 4 evangelhos que ele não é judeu. Acredita-se que ele era grego e ele então recebeu essa orientação do Espírito Santo para escrever tanto o Evangelho de Lucas como também o livro de Atos. E aí tem uma curiosidade, que quando você for ler o livro de Lucas, no capítulo 1, Lucas vai dizer assim, ó excelentíssimo Teófilo, né? E aqui no livro de Atos, ele já não trata mais o Teófilo por excelentíssimo. Os historiadores acreditam que esse Teófilo era uma pessoa muito rica, muito importante, de uma posição social respeitada, e era por isso que Lucas se referia a ele como excelentíssimo. E muito provavelmente deve ter sido a pessoa que patrocinou algumas das viagens do apóstolo Paulo e do próprio Lucas, porque o Lucas foi companheiro de Paulo em algumas viagens. Naquele momento em que Paulo pega um navio e o navio afunda, Lucas estava com ele. Lucas também, se ele não sabia nadar, precisou se agarrar nas tábuas do navio lá para chegar na ilha de Malta. Então Lucas tem muita história para contar. E em Lucas, no capítulo 1, no versículo 3, então, Lucas chama Teófilo de ó excelentíssimo Teófilo, né? Com todo respeito, com o título que cabia para chamar o Teófilo. Mas em Atos, ele só fala ó Teófilo. E os historiadores dizem que isso não está escrito na Bíblia, é só uma tradição, né? Dizendo que depois que o Teófilo recebeu o primeiro livro que se tornou o Evangelho de Lucas, depois de tanto ler o Evangelho, o Teófilo se converteu, o Teófilo se rendeu ao Senhor Jesus e ele então abriu mão de ser chamado de excelentíssimo para ser chamado apenas como irmão, como servo do Senhor Jesus. Então é por isso que no livro de Atos, Lucas chama a ele apenas de ó Teófilo. Então, as primeiras informações importantes sobre o livro de Atos, né? Então, quando ele escreveu o primeiro livro, é Lucas escrevendo. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas. E o primeiro livro de Lucas, ele retrata a vida de Jesus. O tempo todo ele vai retratar ali a vida de Jesus. E agora no livro de Atos, Lucas vai falar sobre a vida da igreja, ou talvez a melhor definição seria os atos do Espírito Santo nos seguidores de Jesus que formaram a igreja. E ele diz: escrevi o primeiro livro, obrigado meu irmão,
Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui a fazer e ensinar parece uma coisa simplesinha, mas primeiro está que Jesus primeiro fazia e depois ensinava, para dizer que Jesus era uma pessoa de vida prática, que ele de fato fazia. Ele não era uma pessoa apenas de palavras, de teoria, mas de prática. Ele fazia e ensinava. Versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, Jesus foi elevado às alturas, foi elevado ao céu. Versículo 3. A esses também, ou seja, aos discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, traz uma informação que é muito valiosa. O apóstolo Paulo fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Então a gente sabe que ele primeiro apareceu para os que Jesus, depois que foi crucificado e ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres, depois ele apareceu para os apóstolos, e Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, versículo 6, que ele apareceu para mais de 500 pessoas. E essa informação, mais de 500 pessoas, ela é muito interessante, que a gente vai ver aqui, que num período de 10 dias, 380 pessoas param de obedecer ao Senhor Jesus. E ao parar de obedecer ao Senhor Jesus, meus irmãos, nós perdemos as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus e cumprir tudo aquilo que o Senhor pede para nós, por mais que às vezes não faça muito sentido. Versículo 4. E Jesus, estando com eles, em algumas versões fala comendo com eles, determinou que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém. Os discípulos aqui é todo o grupo, né, de 500 pessoas. Mas que esperassem a promessa do Pai. E a promessa do Pai é a vinda do Espírito Santo. Que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Jesus que viria. Versículo 5. Porque João, na verdade, aqui ele está falando de João Batista, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E aqui é importante lembrar que que Israel estava dominado pelo Império Romano, e eles acreditavam que a libertação que o Messias, que Jesus iria trazer, era uma libertação política, e não era esse o caso naquele momento. Isso vai acontecer, mas ainda no futuro. Versículo 7. Respondeu Jesus: não compete a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E aqui é a chave, meus irmãos, da mensagem de hoje à noite. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas. Então, nós precisamos testemunhar de Jesus. E se nós não testemunhamos de Jesus, nós não estamos fazendo a nossa parte. E vocês serão testemunhas tanto de Jerusalém como na Judeia, Samaria e até aos fins da terra. Versículo 9. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Ou seja, Jesus subiu e voltou ao céu. Versículo 14. Todos perseveravam unidos em oração e súplica. A importância de nós permanecermos unidos. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Aqui é o último momento que a Bíblia vai falar da mãe de Jesus, vai falar de Maria, e pela história a gente sabe depois que de fato ela viveu junto com o apóstolo João. Versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, dentre uma multidão de cerca de 120
pessoas. Então, Jesus, depois que ele ressuscitou, por 40 dias ele apareceu para várias pessoas e apareceu para uma multidão em torno de 500 pessoas. E alguns dias depois, o grupo já diminuiu, 380 pessoas já dispersaram, e o grupo era apenas 120 pessoas. Olha, irmãos, se Jesus apareceu para os 500, é porque o Senhor tinha um propósito para os 500. Mas a grande maioria não obedeceu à orientação que era ficar em Jerusalém. E Jerusalém para nós representa a igreja, representa estar junto com os irmãos. Enfim. Vamos agora para Atos, no capítulo 2, versículo 1. Então, nós vamos aqui ver o dia de Pentecostes. E o que significa Pentecostes? Pentecostes para os judeus representa a festa das 7 semanas, representa a festa da colheita, a festa das primícias. Tudo isso tem basicamente o mesmo significado, e era uma festa que era realizada 50 dias depois da Páscoa. Por isso que tem o nome de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50º, ou seja, 50, né? Então, dava a Páscoa, que foi o dia que Jesus ressuscitou. 50 dias depois tinha a festa do Pentecostes. Então, para os judeus, representava a festa de agradecimento pelas colheitas, festa das primícias e tudo mais. Mas para nós cristãos, Pentecostes tem um outro significado, porque foi o dia em que a promessa de Jesus, que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, de fato aconteceu. E aí, irmãos, tem uma curiosidade do porquê que demorou 10 dias depois que Jesus subiu, né? Porque se você fizer a conta, Jesus ressuscitou na Páscoa, ficou durante 40 dias aparecendo para as pessoas, conversando com as pessoas, e então, com 50 dias, é que a promessa do Espírito Santo, de fato, ela é realizada. Então, nós temos aí 10 dias que demorou para ser cumprida a promessa depois que Jesus subiu ao céu. Então, a Bíblia não fala por que demorou 10 dias, mas eu tenho uma suspeita, baseado naquilo que o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, fala. Que é importante se lembrar, meus irmãos, que Jesus é o Deus Filho. E quando o Deus Filho está pregado na cruz, e ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele morre, meus irmãos, ali, penso eu, que anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, todos eles pararam, porque era algo sem imaginação, porque ele é o autor da vida, Jesus é o autor da vida, e ele expira e morre. Era algo que não dava para imaginar. Mas então, depois que Jesus ressuscita e ele fica os 40 dias na terra, então ele é levado aos céus. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus chega e fala: estive morto. Eu até imagino um sorriso, né, nos lábios de Jesus, brincando, dizendo: estive morto, mas eis que vivo para todo sempre e trago as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 5 de Apocalipse, diz que os seres viventes, os querubins, milhares de milhares, milhões de anjos, não dá para fazer essa conta. Milhares de milhares, milhões de milhões, é muito anjo, né? Eles vêm e eles se dobram diante do Cordeiro que está sentado à direita de Deus Pai, e eles adoram o Senhor Jesus. Então eu imagino que esses 10 dias que demorou para o Espírito Santo descer e cumprir a promessa, é porque o Espírito Santo estava no céu, junto com Jesus e com os demais anjos, comemorando a vitória do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, então, sabendo de tudo isso, nós podemos prosseguir. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos, vírgula, os 120 apenas, os outros 380 já tinham dispersados. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas
como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos os 120, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E havia em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e possuída de perplexidade, porquanto cada um da multidão ouvia falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. A multidão estava atônita e maravilhados, e diziam: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então, meus irmãos, no dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus ressuscitou, a promessa de Jesus que todos seriam cheios do Espírito Santo, seriam batizados pelo Espírito Santo, ela se realiza. E as pessoas que estavam junto daqueles 120, porque como se tratava de uma festa, a festa de Pentecostes, então em Jerusalém estavam judeus de todos os países da redondeza. Alguns dizem que haviam 14 nações, 15 nações, outros dizem que eram muito mais. E o fato é que, quando eles ouvem aquele barulho como de um vento, veja que o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um fogo, isso é só uma manifestação para que nós possamos ter uma percepção da vinda do Espírito Santo. Mas o que veio sobre eles, meus irmãos, foi o próprio Deus Espírito Santo habitando sobre eles. E isso para nós parece que não entra no nosso entendimento, mas a gente precisa pedir revelação do Senhor, porque se nós entendermos isso, a nossa vida é transformada, a nossa vida muda, porque nós vamos saber, acreditar que o Espírito Santo está conosco em todo o tempo. E as pessoas que ouviram aquilo começaram a desprezar, falaram: mas são galileus. Galileus aqui é mais ou menos como se você falasse assim: eu comprei um celular no Paraguai. Mas no Paraguai isso aí não é original. Você entende? Galileu tinha essa conotação. E Pedro, ele é transformado na sua pessoa depois que ele recebe o Espírito Santo, porque você sabe que Pedro negou Jesus para uma criada antes de ser batizado pelo Espírito Santo. Agora, diante de uma multidão, Pedro é revestido pelo Espírito Santo, ele é capacitado pelo Espírito Santo. Pedro se levanta e fala: esses homens que estão falando, porque eu esqueci de falar, que começaram a dizer, eles estão bêbados, né? E Pedro se levanta e fala assim: nós não estamos bêbados, são apenas 9 horas da manhã, o que está acontecendo é o cumprimento da promessa de Joel, que diz que todos iriam profetizar. E ele começa a falar sobre Jesus, que era necessário que Jesus morresse, que a cruz, a morte, não foi uma derrota, mas era um plano de Deus para a salvação das pessoas. E a gente vê então 3 momentos. A gente vê em Atos 1 e Atos 2, então os discípulos esperando o Espírito Santo. A gente vê o derramamento do Espírito Santo e vê a diferença na vida dos discípulos com o batismo no Espírito Santo. E a palavra declara que quando Pedro termina de falar, ele nem faz apelo, irmãos. É a própria multidão que fala: mas irmãos, o que é que nós temos que fazer? E Pedro então diz que eles precisam se arrepender, crer no Senhor Jesus, e 3.000 pessoas são salvas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender a diferença que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos ter conhecimento, porque a palavra diz: o meu povo erra, peca, porque não tem conhecimento. Nós não sabemos a força que nós temos em Deus. Então, meus irmãos, como se não bastasse tudo isso, em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam e se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E é isso que nós precisamos fazer. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo,
E aqui, o fato deles serem batizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Agora, o grande problema, meus irmãos, é que nós temos como se fosse um vazamento. Imagine um pneu de carro que pega um preguinho bem fininho e ele não murcha o pneu imediatamente. Você está com o pneu bom, aí você começa a ver que o pneu está um pouquinho murcho, né? E passa mais uns dias, está um pouquinho mais murcho, você vai lá e enche, o pneu fica cheio e ele vai esvaziando, e aí você fala, pô, mas o que está acontecendo? Que eu estou enchendo o pneu e ele está esvaziando. Aí você vai lá e ele tem, né, um preguinho, alguma coisa assim. Nós temos esse vazamento também do Espírito Santo. As lutas, as dificuldades, aquelas coisas que fazem para nós que a gente, né, fica triste, fica aborrecido. Isso vai nos esvaziando da presença do Espírito Santo. Então nós precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor, estar unido com os nossos irmãos, para que a gente não sofra esse esvaziamento do Espírito Santo. Agora, quando o apóstolo Pedro fala sobre o cumprimento da profecia de Joel, que ele diz que toda a carne seria cheia do Espírito Santo, até os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas seriam cheios do Espírito Santo, os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. A gente precisa lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele também estava atuando na terra. Não é que o Espírito Santo nunca atuou na terra. Se você já tem um pouco mais de tempo de vida cristã, você vai lembrar, por exemplo, que em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, a palavra fala que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia sobre as pessoas, mas apenas sobre algumas pessoas. E era sempre com os líderes, com os sacerdotes e com os profetas. Alguma rara exceção quando não eram essas pessoas. Então, alguns exemplos de pessoas no Antigo Testamento que foram usadas pelo Espírito Santo, mas em todos esses casos, as pessoas, elas não tinham o Espírito Santo dentro delas. O Espírito Santo apenas se apoderava delas, revestia essas pessoas, dava força, dava inteligência, capacidade, mas o Espírito Santo não habitava dentro delas, que foi a diferença que aconteceu a partir do dia de Pentecostes. Então, em Juízes capítulo 3, a partir do versículo 9, a palavra fala que o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, veio sobre Otiniel, algumas versões falam Otoniel. Ele deu capacidade para liderar, para ir à guerra e libertar Israel. Juízes capítulo 6, versículo 33 em diante, fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E você lembra que Gideão era um homem que ele não era corajoso, ele estava lá malhando trigo no lagar. E depois que o Espírito de Deus veio sobre Gideão, quando ele ficou sabendo que os inimigos vieram para atacar Israel, ele tocou a buzina, né? Tocou fez a convocação para as pessoas para irem à guerra, e as pessoas obedeceram à convocação de Gideão, porque elas viram que o Espírito de Deus estava sobre Gideão. Em Juízes capítulo 14, versículo 19, fala que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que deu aquela força descomunal para Sansão. E em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, fala um diálogo do profeta Samuel com Saul. Samuel começa a explicar para Saul o que vai acontecer com ele. E ele fala, Saul, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. E você profetizará, e você será uma outra pessoa, um novo homem. E aí o profeta disse para ele ainda, assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que você achar melhor,
pois Deus estará com você. Então, a partir do momento que o Espírito Santo viesse sobre Saul, ele iria profetizar, isso seria o sinal, e o profeta Samuel disse para ele: quando isso acontecer, você pode fazer o que você quiser, porque Deus estará com você. Claro, né, meus irmãos, que aqui quando ele fala, faça o que você quiser, dentro daquilo que Deus permite. E assim aconteceu. 1 Samuel capítulo 10, versículo 9 fala: quando Saul se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. E Saul foi um grande rei, até que ele desobedeceu ao Senhor, até que ele pecou. E o problema, meu irmão, minha irmã, além dele pecar, é que ele não se arrependeu. E pelo fato dele não ter se arrependido, o Espírito de Deus saiu de Saul. E o Senhor deu uma ordem para que o profeta Samuel fosse então ungir Davi. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E olha a informação que vem a seguir. E a partir desse dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí você se lembra que quando Davi vai lá enfrentar Golias, e o rei Saul fala: mas você não pode enfrentar esse gigante. E Davi fala assim: eu já matei urso, já matei leão. Ele matou urso e matou leão depois que ele tinha sido ungido, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas Davi também pecou. E na minha humilde opinião, o pecado de Davi foi muito pior do que o pecado de Saul. Mas Davi, ele tinha visto o que acontecia com uma pessoa quando o Espírito de Deus se retirava dela. Porque Davi foi levado até o rei Saul para tocar harpa, para acalmar a alma de Saul, porque Saul ficou perturbado. E a palavra diz que um espírito maligno vinha para atormentar Saul. E por conta do pecado de Davi, ao invés dele ter a mesma reação então de Saul, de não se arrepender, Davi se quebranta diante da presença do Senhor, e ele escreve o Salmo 51. E eu quero destacar o versículo 11 e 12, que Davi diz o seguinte: Senhor, não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que as conquistas dele, desde matar o primeiro leão, de matar o urso, de matar o gigante, de ir para as guerras e ser vencedor, ele sabia que aquela capacitação vinha do Espírito de Deus. Então ele escreve o Salmo 51 e diz: não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, e devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto para te obedecer. Agora, meus irmãos, vamos deixar agora um pouco o estudo bíblico e começar a caminhar na direção de como esse conhecimento pode te ajudar, pode me ajudar no meu dia a dia, no seu dia a dia, nas suas lutas, nas suas perseguições, nas injustiças que você enfrenta. Como é que nós podemos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala que nós somos agora o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós e nos deu dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, diz que o Senhor nos deu 3 dons de revelação: o dom de conhecimento, sabedoria e de discernimento, 3 dons de poder, dons de curar, de fazer milagres, de fé, 3 dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação e profecia. E eu esqueci de falar uma coisa importante. Quando fala aqui dom de língua, esse dom de língua, ele é diferente daquele dom que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes,
você observa que todos os estrangeiros que estavam em Jerusalém, eles conseguiam ouvir o que os discípulos cheios do Espírito Santo estavam falando, porque era de fato uma manifestação que Deus estava promovendo para que eles pudessem testemunhar do amor de Deus, da ação de Deus. Diferente do dom de falar em línguas de 1 Coríntios capítulo 12, porque esse falar em línguas aqui, a pessoa só vai conseguir entender se ela usar de um outro dom, que é o do dom de discernimento de espírito. E também na questão lá do dia de Pentecostes, aquele falar em outras línguas, ele precisa ser melhor compreendido como falar em outros idiomas, que é um contraste do que aconteceu na confusão dos idiomas em Babel. Na época de Babel, todo mundo só falava uma única língua e Deus, então, introduziu outros idiomas para que eles não fizessem aquilo que eles estavam falando. E a dificuldade com o idioma trouxe confusão. Agora em Pentecostes, não. As muitas línguas, os muitos idiomas veio facilitar a comunicação do Evangelho, de expressar o plano de Deus para as pessoas. Mas muito bem, nós que estamos há muito tempo na igreja, nós criamos uma mentalidade, meus irmãos, que na minha opinião limita muito o agir do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós achamos que o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo são para ser usados apenas na igreja. E quando a gente olha para os homens de Deus no passado e mesmo no Novo Testamento, nós vamos ver que o fato do Espírito Santo habitar em nós nos dá a liberdade de usar os dons em todas as áreas da nossa vida. Então, se eu estou na igreja, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas quando eu vou para a minha casa, eu também estou cheio do Espírito Santo. Quando eu vou para o trabalho, eu também estou cheio do Espírito Santo. E você também. E nós precisamos usar esses dons em todos os lugares em que nós estivermos. Então, eu quero ler para você Romanos capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte, que nós temos diferentes dons, não são apenas aqueles dons que eu li de 1 Coríntios capítulo 12. Ele diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Olha que dom interessante. Se o seu dom é servir, e você vai servir não só na igreja, você vai servir na sua casa, na sua família, você vai servir no seu trabalho, você vai servir em qualquer lugar que você estiver, se esse é o seu dom. Aí ele fala também, se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, olha, dom de dar ânimo. Você vai dar ânimo apenas na igreja? Não, você vai dar ânimo em qualquer lugar que você esteja. Se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, algumas versões falam de governar, de presidir, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos capacita para todas as coisas. E nós precisamos lembrar disso. E tem um momento na vida de Moisés que retrata isso. Deus olhando para Moisés e vendo que Moisés está sobrecarregado. Então Deus dá uma ordem para Moisés para juntar 70 pessoas que Deus iria tirar do espírito que estava sobre Moisés e também distribuir sobre aqueles 70 homens para ajudar Moisés na tarefa que ele ia fazer. Está escrito em Números 11, versículo 16. O Senhor disse, Moisés, reúna 70 homens que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Olha, veja só, esses 70 homens, eles já eram líderes, já eram supervisores, mas eles não tinham o Espírito de Deus. E aí, o Senhor fala, eu descerei e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles, e esses 70 homens te ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, para que você não tenha que fazer tudo sozinho.
E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos querendo fazer tudo sozinho, mas no corpo de Cristo nós não precisamos fazer tudo sozinho. Na nossa família nós não precisamos fazer tudo sozinho, nós precisamos saber qual é o nosso papel. Enfim, Mateus capítulo 12, versículo 25, diz o seguinte: todo reino ou nação dividida contra si mesma é devastada. Toda cidade, casa, dividida contra si mesmo, ela será destruída. E eu quero chamar a atenção aqui para a questão da casa dividida. Casa dividida fala de família. Toda família dividida vai ser destruída. E essa é a grande intenção, o grande alvo, o grande objetivo do inimigo das nossas almas, que é dividir a nossa família. E infelizmente, o inimigo é muito competente nessa tarefa e tem conseguido dividir muitas famílias. Então, nós que temos conhecimento disso, meus irmãos, nós não podemos cair nas armadilhas que o inimigo monta. E isso não é fácil. E para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E a palavra de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ela é uma palavra pesada, mas verdadeira, que precisa da nossa atenção. Que diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, meus irmãos, para a tarefa mais importante da nossa vida, que é cuidar da nossa família, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para ser batizado pelo Espírito Santo, o primeiro passo é nascer de novo, é entregar a vida para o Senhor Jesus. E eu quero chamar agora a atenção de vocês, meus irmãos, de como nós vamos aplicar isso na nossa vida. Então, eu quero chamar a atenção primeiro dos homens. E as irmãs que são casadas podem dizer assim, em segredo, assim: glória a Deus, fala Jeová, fala que o meu marido está precisando ouvir. Meu irmão, quantos de vocês aqui sabem fazer churrasco? Pode erguer a mão que eu não vou me convidar para ir na sua casa para comer o seu churrasco, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, você que é churrasqueiro dos bons, quantas vezes você fez um churrasco e falaram assim: mas que carne boa é essa? Onde você comprou essa carne? Já aconteceu com você? Quantas vezes já falaram assim: rapaz, mas você é um bom churrasqueiro, hein? Essa carne está muito boa. Já fizeram isso com você? Agora me diz uma coisa: você assa a carne com sal ou sem sal? Com sal? Com sal? Amém? E se você assar a carne sem sal, fica boa? Por melhor que seja a carne, vai ficar boa sem sal? Por melhor que você seja como churrasqueiro, sem sal a carne vai ficar boa? Agora, meu irmão, quantas vezes você fez o churrasco e falaram para você assim: meu irmão, mas o sal que você botou nessa carne é top, hein? Quantas vezes? Nenhuma. E não vai acontecer. E não vai acontecer. E o que é que o sal do churrasco tem a ver com o batismo com o Espírito Santo? Nós, homens, temos um papel importante na nossa casa. Nós precisamos temperar a nossa família. E por vezes, meu irmão, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos trabalhar, nós vamos abrir mão de um monte de coisa para dar tempero na nossa casa, e nós vamos passar despercebido que nem o sal. E isso não pode trazer uma revolta no seu coração, porque esse é o seu papel, esse é o meu papel. E Jesus disse: você é o sal da terra. Ele só não falou do churrasco, mas falou do sal. Então, meu irmão, você precisa saber que você é o sal da sua família. Porque nós entramos na família, nós casamos, e a maioria de nós não tem noção de como que vai ser.
Primeiro que o exemplo que nós tivemos na nossa casa dos nossos pais não foi dos melhores, não dá para usar, né? Salvas algumas pouquíssimas exceções que dá para dizer assim, ó, eu uso o exemplo do casamento dos meus pais no meu próprio casamento. Isso é raro. Normalmente a pessoa fala assim, olha, tudo que eu vi com o casamento dos meus pais é sobre o que não fazer. Né? Então a gente já vai para o casamento sem saber direito o que fazer. E aí a gente começa a achar que a nossa esposa tem que nos fazer feliz e a gente esquece do nosso papel. Então, a Bíblia fala, meus irmãos, que nós, como marido, nós temos um papel, e é um papel importante, e quem vai nos valorizar é o próprio Senhor Deus. Não fique esperando que a sua esposa, que o seu filho te reconheça, porque muitas das vezes ele não vai reconhecer. E talvez ele só vai reconhecer num futuro muito próximo. Se você já foi em velório, você já viu muitas vezes filho chorando no caixão do pai. Ai, meu pai é tão bom, eu queria ter uma oportunidade de falar para ele, meu Deus do céu, quantos anos viveu esse pai? O que você não falou antes? Entende? Então, a gente tem que entender que a nossa esposa vive as lutas dela, os nossos filhos lutam lá as lutas deles, e nós precisamos fazer o nosso papel. Quem vai reconhecer o nosso esforço, as nossas lutas, é o próprio Deus. Mas se você vê a sua família bem temperadinha, se dê por satisfeito, porque é esse o seu papel. E o apóstolo Paulo fala em Efésio da árdua tarefa que eu e você temos. Ele diz em Efésio, no capítulo 5, a partir do versículo 25, marido, ame a sua mulher. E aí ele dá um referencial. Amar quanto? E eu sempre leio isso aqui pensando em Pedro, quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Porque se eu tiver que perdoar 7 vezes, eu imagino Pedro, né? Imaginando, na 8ª, na 8ª eu vou me acertar com esse camarada. E Jesus fala assim, Pedro, 70 vezes 7. E aqui Jesus faz a mesma coisa. O Espírito Santo instrui no referencial. Marido, ame sua mulher como, esse é o padrão, como Cristo amou a igreja. E aí ele continua. Cristo se entregou pela igreja para santificar a igreja. Significa que você tem que santificar a sua mulher. Cristo purificou a igreja com a palavra de Deus. Você tem que purificar a sua esposa com a palavra de Deus, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, semelhante com uma santa e sem culpa. Da mesma forma, você, marido, deve amar a sua mulher. E aí, meu irmão, talvez você diga assim, Jefferson, não dou conta disso. Eu falo assim, você só está sendo sincero, irmão. Eu também não. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque as lutas, as dificuldades, as queixas do dia a dia, o descontentamento, vai querer nos tirar do nosso propósito. Mas o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, pode nos capacitar a enfrentar momentos em que a nossa esposa está azeda, e a gente olhar e falar assim, Espírito Santo, o Senhor me deu uma missão, e o Senhor sabe que o Senhor precisa me capacitar. E o Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai te capacitar. E você vai ser honrado no devido tempo. E como se não bastasse só essa missão de amar sua esposa, a palavra fala em Efésios, isso tudo está em Efésios, viu, irmãos? Fala em Efésios sobre como você vai cuidar dos seus filhos. Efésios 6:4. Pais, e aí entra a esposa também, né? Não irritem os seus filhos. E os filhos agora em secreto dizem, oh, aleluia, fala, Senhor. Pais, não irritem seus filhos, crie seus filhos segundo a instrução e conselho do Senhor. Então, meu irmão, você vai para casa,
pensando nessa palavra. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso santificar a minha esposa. Se a minha esposa não está no padrão que eu gostaria, sou eu o vaso que o Espírito Santo vai usar para fazer com que a minha mulher se torne uma mulher do jeito que o Senhor quer que ela seja. Em outras palavras, Deus colocou você na vida da sua esposa para que você fosse o pastor dela. E aí você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa amar a sua esposa, você precisa olhar para a sua mulher do jeito que Deus olha. E eu imagino que no dia que a gente chegar diante do Senhor, e Deus começar a prestar conta para nós, homens, a hora que chegar o momento de falar da nossa esposa, o Senhor vai colocar a nossa esposa no colo dele, vai começar a passar o cabelo na mão dela, e vai falar, vamos imaginar que eu estou sendo julgado agora, né? A minha esposa está lá no colo de Jesus, Jesus passando a mão no cabelo da minha esposa, o Senhor Jesus olhando para minha esposa e falando assim, então Jefferson, por que você não tratou melhor a Jussara? Você imagina essa cena? Você imagina eu, Senhor, deixa eu voltar no tempo, fazer tudo de novo, que eu não sabia que eu ia passar por esse constrangimento. Assim também pode ser com você, meu irmão. Muito bem. Agora, para aliviar para os irmãos, vamos falar com as irmãs, né? Que as irmãs também precisam ser vasos de Deus, não é, irmão? Cadê os varões? Glória a Deus, aleluia. Fala baixinho, irmão, para não criar caso, né? Vamos sair todo mundo cheio do Espírito Santo hoje. Irmãs, o pastor Cláudio Duarte fala que Deus criou a mulher, por último, por vários propósitos. Um deles é que é para dar uma melhorada, né? Tirar esse pelo da cara, gogó, aquele pé 44, né? No reino animal, normalmente o macho é mais bonito, né? Você vê o leão, né? Aquela juba, aí a leoa é feinha, não sei o quê, né? Mas entre homem e mulher é o contrário, né? Você vê um homem, Jesus misericórdia, né? Só o amor de Cristo mesmo, né? Agora as mulheres, não, vocês são belas. Vocês são cheirosas. Se vocês não existissem, eu acho que a maior parte de nós nem banho tomava. A gente ia ter um par de roupa, uma camisa, uma calça. Enquanto estivesse servindo, estava tudo bem. Não ia ter cor no mundo, né? Ia ser assim. Vocês irmãs, vocês mulheres, vocês fazem o mundo ser melhor. Alguém já disse, inclusive, que se as mulheres fossem as governantes do mundo, o mundo não ia ter guerra, porque nenhuma mulher ia mandar seu filho para a guerra. E seria bom, mesmo que fosse assim, porque nós não teríamos, em pleno 2022, problemas que a gente está vivendo hoje, que não deveria estar vivendo. Então, irmãs, vocês têm uma responsabilidade gigantesca. Eu não quero colocar a responsabilidade de vocês maior que a do homem, mas eu quero que vocês entendam como que o papel de vocês é gigantesco. Alguém disse assim, a serpente foi tentar a Eva porque a Eva era mais frágil. Imagina, isso é bobeira. Isso é bobagem, na minha opinião. A serpente olhou para Adão e falou assim, nossa, esse é um tonto. Isso aí eu ponho no bolso a hora que eu quiser. Só que se eu derrubar Adão, eu não derrubo a mulher. Porque ela vai perceber, vai se ligar, e aí não vai dar certo. Então eu vou esperar o melhor momento, a hora que ela estiver distraída, e aí eu tento pegar a Eva. Se eu pegar a Eva, Adão vem no pacote. Dito e feito. Adão nem pergunta, não discute, não desconfia nada. Né? Ele simplesmente vai lá e faz o que não devia fazer. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Veja que edificar a casa talvez seja a tarefa mais importante do mundo. Quando a Bíblia fala que nós vamos receber o Espírito Santo para testemunhar de Jesus, a gente não tem que imaginar que todo mundo vai virar pregador, que todo mundo vai virar missionário, que todo mundo vai virar evangelista. Não. Se nós dermos bom testemunho de Jesus através da nossa família, meu Pai do céu. Irmã, um casal que está hoje 20 anos casado, todo mundo quer saber, e está vivendo bem, todo mundo quer saber qual que é o segredo. 20 anos, mas qual que é o segredo? E vocês ainda se amam? Qual que é o segredo?
Entende? Então você, minha irmã, você tem um papel fundamental no sucesso da sua casa. Eu imagino que, vou contar uma história, imagino que a sua casa é igual. Na minha casa, se eu ficar doente, a minha casa não para. A minha casa continua igual, os meus filhos fazendo o que tem que fazer, a minha mulher tendo o que fazer, não muda basicamente nenhuma rotina. Se a minha mulher ficar ruim, a casa para, a casa trava, toda a rotina muda, nada funciona direito, e a gente fica pedindo a Deus que a minha mulher melhore rápido por diversos motivos. A sua casa também é assim? Então, se o inferno tiver que bater em alguém na sua família, ele vai bater primeiro em quem? No seu marido ou em você? Na minha casa, normalmente é na minha mulher. Porque se bater em mim e eu amolecer, a minha mulher me pega, me levanta, e quando eu penso que não, eu já estou no próximo passo, já estou fazendo outra coisa e tudo mais. Mas se o inferno conseguir colocar uma armadilha e a minha mulher cair, eita Jesus, mais azeda, hein? Até restaurar a coisa vai. Por quê? Porque é a mulher que edifica a casa. A mulher tem um papel muito importante. Vocês são especiais. E é por isso que o inferno vem com força para cima de vocês. E é por isso que vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. É por isso que o inferno vem para cima dos filhos de vocês, para tentar desestruturar emocionalmente o seu papel dentro de casa, para tirar a sua fé, a sua confiança, a sua convicção que Deus está no controle, mas que você também precisa fazer a sua parte. E a palavra fala em Efésios para você, irmão, que é casado, o seguinte: em resumo, versículo 5:33, o que importa é que cada uma de vós ame a sua mulher como a si mesmo, falando dos maridos. E aí fala, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Talvez você não veja no seu marido tudo aquilo que você gostaria. Mas se você parar de respeitar o seu marido, aí é que ele não vai se tornar mesmo. E veja que a palavra não fala para você amar o seu marido. Para os homens, Deus fala, ô cidadão, você tem que amar a sua mulher. Para vocês, ele não fala que tem que amar, porque para vocês amar é mais fácil. Agora, para vocês respeitarem é mais difícil. E vocês precisam respeitar. Inclusive o papel do seu marido dentro de casa. Quantas mulheres têm o pulso forte, e por ter o pulso forte, e por vezes o marido ser meio acomodadão, ela vai lá e acaba tomando o papel do marido, nas tarefas de casa, na educação dos filhos, e tratando o seu marido como se ele fosse mais um filho. Irmã, isso não convém. Se você tem dúvidas sobre isso, eu aconselho que você venha falar com a pastora Yolanda, marque um aconselhamento com ela, porque você precisa ajudar o seu marido a entender o papel dele. E não é você ditando todas as regras e colocando as normas do jeito que você quer, é que isso vai dar certo. Você pode anular o papel do seu marido, você pode impedir o crescimento dele, e em vez do seu casamento fluir como precisa, você pode acabar causando um grande transtorno. Então, você precisa entender que o seu papel, entre outras coisas, é ajudar o seu marido a entender qual é o papel dele na sua família, no reino de Deus. E agora, então, chamada para os filhos, né? Já falamos com os pais, com o marido, com a esposa, com os pais, agora os filhos. Filhos, para você a palavra de Efésios também 6, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. E quem disse que é justo é Deus. Deus é o Deus da justiça. Se Deus está dizendo
para você, filho, que obedecer seu pai e sua mãe é justo, é porque é justo e você precisa obedecer. Ah, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, eles não são convertidos, ou eles são imaturos, eles são isso, são aquilo. A palavra não está falando nada disso, está falando que se você tem pai, você tem mãe, que você deve obedecê-los. E fala o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, meus irmãos, a palavra para nós nessa noite é que nós temos uma tarefa grande sobre a terra, que é testemunhar sobre o Senhor Jesus. E para testemunhar sobre o Senhor Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E a melhor maneira de testemunhar sobre o Senhor Jesus é cuidando bem da nossa casa, cuidando bem da nossa família. Porque se a nossa família está destruída, dividida, como é que nós vamos falar de Jesus para alguém? A gente fica sem autoridade. Mas para Deus nada é impossível. Então, eu quero convidar os irmãos do louvor para voltar. Nós vamos cantar, vamos louvar o Senhor e depois nós vamos fazer uma oração por nós, pela nossa família, para que o Espírito Santo traga essa palavra ao nosso coração e que você volte para casa com isso queimando no seu coração para aplicar ela no seu dia a dia. Amém? Então, lembre-se disso, lembre-se que nós temos vazamento, que nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que nós possamos viver a nossa vida do jeito que o Senhor quer. Amém? Aleluia, aleluia. Irmãos, o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Se você nunca fez isso, eu aconselho que você faça isso agora. E se você está em pecado, se você caiu no erro como Saul, como Davi, que a sua atitude seja como a de Davi, de clamar ao Senhor para que Ele restitui a tua salvação, para que Ele não retire o teu espírito de você. E eu quero te acompanhar nessa oração tão simples, mas tão profunda e tão importante. Repita no seu coração essas palavras: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no teu livro, no livro da vida, e me ajude para que eu jamais me afaste dos teus caminhos. Aleluia, glória a Deus. E se você então fez essa oração, se você já está cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Mas se você é como eu, que também tem vazamento, que as lutas, as dificuldades tiram, roubam o espaço que pertence ao Espírito Santo, eu quero te convidar a clamar que o Espírito Santo venha sobre você, que Ele te encha novamente, para que você saia daqui transbordando de alegria, transbordando da presença dEle. A palavra declara que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, nós não podemos apagar o Espírito Santo da nossa vida, porque o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Oh, em nome de Jesus, Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, muda o nosso coração, como o Senhor mudou o coração de Saul. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Faz de novo, Senhor, queima o nosso coração. Oh, que o Teu Espírito tome todo o espaço no nosso corpo, no nosso coração, Senhor. Leva-nos a águas profundas, remove aquilo que impede o Teu agir na nossa vida. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo. Ora mará, cantaremara, xeremerecanda. Aquele que chegou aqui triste, abatido, que ele seja fortalecido pela Tua presença. Oh, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está fazendo coisas novas, que coisas novas estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e elas estão vindo à luz, que o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor vai nos dar uma semana de vitória. As Tuas promessas vão se cumprir na nossa vida, na nossa casa, e nós cremos na Tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo
tu e a tua casa. Pai, nós clamamos pelos nossos familiares, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão afastados. Pai, que o Senhor os traga de volta, em nome de Jesus, Pai, que eles tenham um encontro poderoso com a tua palavra, que eles se rendam em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que aquilo que a nossa capacidade não dá conta, que o teu Espírito Santo em nós nos capacite, e nós te renderemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Redentor, e o Senhor vive, e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, nós também clamamos por aqueles que estão enlutados em Petrópolis, Senhor, tantas mortes, tantas famílias entristecidas, e também clamamos, Pai, pela Ucrânia, por aquilo que está acontecendo. Senhor, nós sabemos que o Senhor tudo pode, nós sabemos, Pai, que o Senhor pode intervir nisso, que o Senhor pode mudar o coração dos poderosos, porque o Senhor tem o coração dos poderosos nas tuas mãos, e nós oramos pelos nossos irmãos que estão lá, clamando por socorro, clamando por livramento, e nós cremos que o Senhor dará o Pai. Leva-nos para uma semana de vitória, livra-nos de todo mal, que nós possamos de fato nos sentir amados pelo Senhor, guardados pela tua presença, protegidos debaixo das tuas poderosas asas, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo nos fortaleçam durante toda essa semana, e que nós possamos estar cheios do teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Vá em paz. Amém. Aleluia.